Amém. Glória a Jesus. Eu gostaria de falar sobre algo que acontece nos dias de hoje, sempre aconteceu. Existem leis. As leis foram estabelecidas por Deus através dos 10 mandamentos, e desde então os homens elaboraram as suas leis com base ali nos 10 mandamentos. E todo aquele que transgride a lei, ele tem uma pena. E é por isso que a ordem é mantida. A ordem na sociedade é mantida devido às leis vigentes. E a maioria das leis são compostas através de conhecimento das leis de Deus. Porque Deus é justiça, Ele é o justo juiz. E aquele que transgressor, aquele que transgride a lei, ele será punido. E é um direito de todos aqueles que foram julgados ter um advogado. É um direito universal a todos. Agora eu gostaria de falar da lei divina e do julgamento que haverá. Porque o nosso Deus, Ele é o justo juiz. Ele não é um juiz que aceita suborno. Ele não é um advogado que aceita suborno, porque Ele é justo. Mas esse justo Deus, Ele se compadece por você como um advogado. Ele se compadece para mostrar a você que Ele é diferente do homem. Ele é o Pai da eternidade, Ele é o Príncipe da paz. Eu vou ler aqui em Romanos 14, versículo 10 e 11. Está escrito: mas tu, porque julgas teu irmão? Ou tu também, pois que desprezes o teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós dará conta dos seus atos a Deus, ao justo juiz. O justo juiz, Ele nos deu para nós como sacerdote. Ele trabalhou como sacerdote. Ele ensinou a nós a ter um culto racional a Deus. Ele ensinou a nós as leis de Deus. Mas Ele é tão justo, tão amoroso, mesmo você se transgredindo a lei que Ele mesmo fez, Ele te dá a oportunidade de você ser remido através do sacrifício que Ele fez por você naquele dia no Calvário. O próprio Deus se fez homem. O próprio Deus derramou o seu sangue para que você possa ter uma cobertura
aquele sangue cobre os seus pecados, aquele sangue que ele derramou cobre todos os seus defeitos, mesmo você sabendo da lei. Mas eu vou um pouquinho agora mais para frente. Eu vou ler aqui em Apocalipse 20, a partir do versículo 11. O título é O Juízo Final. Eu vi um grande trono branco que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. É aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Meu ouvinte, aqui é o juízo final. É aqui que vai julgar as palavras que você ouviu, aqui que vai julgar a lei que foi dada a você conhecer, a lei de Deus. E Deus disse: as minhas palavras são espírito e vida. Jesus disse. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É o caminho para você ir ao céu. E aqui estará sendo julgado no juízo final. Aqui fala da segunda morte. É a segunda morte. É o lago de fogo. É a inexistência total de sua alma. É a inexistência total do seu ser. Porque haverá uma segunda ressurreição. E nessa segunda ressurreição é onde que aqueles que forem não encontrados no livro da vida do Cordeiro é que serão jogados no lago de fogo. Só os que forem encontrados no livro da vida do Cordeiro é que receberão o Evangelho. É só os que forem encontrados o seu nome no livro da vida do Cordeiro, que foi escrito pelo próprio Deus antes da fundação do mundo, é que habitará com ele na eternidade. E o convite do Evangelho é isso, para que você comece a descobrir que o seu nome estava escrito antes da fundação do mundo. Deus proveu um cordeiro para salvar os eleitos, e o Evangelho está sendo cada dia mais divulgado, para que você sinta a necessidade, você veja a sua eleição. Eu vou concluir aqui: o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e os abomináveis, os homicidas, e os fornicários, e os feiticeiros, e os idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde como
fogo, é um lago que arde com fogo e enxofre, e que é a segunda morte. Terrível a segunda morte. A segunda morte, ela finaliza com a alma do homem. Agora você tem a oportunidade de sair desse juízo final, porque o maior julgamento que um homem e uma mulher tem é com a palavra. O melhor e maior julgamento, mais justo, é a palavra de Deus, porque Deus é justiça. E quando você começa a olhar pela palavra de Deus, ela mostra para você os seus erros, ela te liberta você nesse dia do juízo final, porque aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há. Não há condenação para aquele que está em Cristo, para aquele que lavou as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Esses estão remidos. O Evangelho está convidando a você, meu ouvinte. Jesus Cristo te convidando. Há um céu para você conquistar e há um inferno para você fugir dele. Fuja-se da aparência do mal, arrependa dos seus pecados, arrependa da sua incredulidade. O justo juiz está chamando. O justo juiz hoje está agindo como seu advogado. O justo juiz, ele só quer ver o seu arrependimento e a sua obediência à sua palavra. O justo juiz, ele quer colocar você junto a ele naquele dia, no tribunal, para julgar aqueles que ouviram a palavra e viraram as costas. Ele te dará poder para você ser um jurado naquele dia. Você estará com ele para dizer aquele ímpio, aquela pessoa que virou as costas para o Evangelho: eu disse a ele, justo juiz, eu preguei para ele, eu falei para ele arrepender dos seus pecados, eu disse a ele para ser batizado em nome de Jesus Cristo, conforme o mandamento de São Mateus 28, versículo 19, cumprindo ali em Atos 2, verso 38, quando Jesus disse: ide por todo o mundo, ali em São Mateus 28, 19, fazer discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu mostrei para ele que lá no livro de Atos, na descida do Espírito Santo, foi revelado o nome do Pai, foi revelado o nome do Filho, foi revelado o nome do Espírito Santo, que quer dizer Senhor Jesus Cristo, o único suficiente Deus e a vida eterna, o justo juiz. Eu mostrei a ele, meu Pai, eu mostrei para ele o nome do Pai, Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então o convite é esse, meu ouvinte: arrependa dos seus pecados, fuja do trono branco, porque ainda há sangue no propiciatório de Deus, ainda há perdão para os seus pecados. Jesus é seu advogado, e Jesus é o justo juiz. Jesus não julgará ninguém inocente. O Evangelho está sendo dito aqui hoje, para que você não se tenha como inocente naquele dia. E haverá um arrebatamento. Se você morrer em Cristo, você vai ressuscitar. E se você estiver em Cristo, você vai encontrar com Jesus nos ares. E depois disso, só existe tribulação nessa terra. Depois disso, haverá uma boda do Cordeiro, haverá 1000 anos, você reinando com Cristo, festejando, para depois ter um julgamento final daqueles que ouviram esta voz e viraram as costas.
Nós estamos pregando este evangelho pela Rádio Trianon todos os dias, às 22 horas. Pela manhã, às 6 horas. Nós estamos na rua Doutor Ubaldino do Amaral 53, no Belenzinho, e rua São Leopoldo 63. O programa é chamado Fé para Vencer o Mundo. Este programa vai mostrar o plano de salvação, vai mostrar a doutrina dos apóstolos, vai te posicionar como uma verdadeira testemunha de Jesus Cristo e vai te livrar do trono branco, vai te colocar você junto ao Rei da Glória. Deus os abençoe em nome de Jesus.